Já foi? Esperando aqui, confirmar. Tá ao vivo, João. Show. Então, pessoal, boa noite. Está começando aqui mais uma sessão do Cinerama Virtual, o Cineclube da Escola de Comunicação da FRJ, organizado pelos alunos e orientado pela professora e pesquisadora Guilmar Ramos. Hoje a gente está aqui recebendo o convidado Lucas Mello, diretor do Prata, que é esse curta realizado em 2019, 2020? 2020. Meu amigo também, a gente já se conhece há um tempo, e também participou do curta Tarântula, como diretor, né, Lucas? Diretor de foto? Um dos diretores e diretor de fotografia também. E a gente está trazendo hoje aqui o Prata, que ganhou também o Curta Cinema de 2019. De 2020, desculpa, o Cinema de 2019. E é isso. Eu vou passar a palavra agora para a Guilmar, para ela falar um pouquinho, e aí depois também vou falar um pouquinho, e a gente abre também para o Lucas falar um pouco, e roda para as perguntas. É isso. Boa noite, Lucas. Boa noite. Boa noite, Cinerama. Então, prazer poder estar falando desse filme, Prata. Eu não conhecia, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha visto. E, assim, gostei muito e queria falar algumas coisinhas. Eu acho que quem vai poder desenvolver melhor é o João Vitor, que acompanhou mais de perto todo esse processo, é seu amigo. Mas, às vezes, é até interessante alguém completamente de fora, que nem conhecia o filme, não sabia nada, né, falar alguma coisa. Então, assim, me chamou muita atenção o seu filme, Lucas, assim, essa relação muito forte que eu acho que ele tem com o documentário, no sentido, assim, dele me parecer um registro muito fiel, né, de uma determinada comunidade, de um grupo de jovens, de uma juventude de periferia do Rio de Janeiro. Depois eu queria muito saber da sua relação, né, com esse lugar, com esse espaço e com essas pessoas, né? Mas, assim, a impressão que o seu filme dá como história é de um registro muito fiel, né? Acredito que você tenha trabalhado com não atores a maior parte do tempo, assim, o que dá impressão, né? E, assim, é um filme muito simétrico, muito redondo, assim, né? Tem planos, tem enquadramentos muito interessantes e muito bem feitos, assim, mas me chama a atenção essa coisa, assim, muito simétrica, que nem sempre os filmes têm. E o seu tem nesse compromisso, eu acho que ele tem um certo compromisso em registrar o real, né? Ele apresenta, assim, escolha por alguns enquadramentos, assim, nesse sentido. Por exemplo, o primeiro plano do filme que me chamou a atenção, o primeiro plano, não, o primeiro plano onde aparece o nome do filme, né, é de uma simetria absurda, né, eles chegam um de um lado, outro de outro, né, e eles sentam naquela mesa, né, pegando os banquinhos, aquela mesa de cimento, e aí desce o nome do filme exatamente no meio, Prata, né? E eu acho que é uma coisa bem no centro do quadro, eu acho que é uma coisa que permanece no filme todo como uma opção de linguagem, né? Que eu acho que é isso que é importante que os filmes tenham, né? Que eles saibam o que eles querem em termos de linguagem. Então, eu acho que isso é um mérito, né, do seu filme, né? E a questão do buraco negro,
né, como ela vem também como uma metáfora, né, ela surge no início do filme, depois ela se desfaz durante o filme todo, e ela vai reaparecer exatamente quando eles estão conversando sobre o pai, né, que eu acho linda aquela sequência dos 4 falando do pai, né, a gente sabe que para uma determinada parte da população brasileira, a questão em relação ao pai é uma coisa muito importante, né, até pela ausência do pai, né, então, assim, aquela conversa entre os 4, eu acho, assim, me comoveu demais, né, assim, e a naturalidade que você consegue, o realismo que você consegue, no sentido, assim, de um roteiro e os atores trabalharem sempre de uma forma que eles passam uma naturalidade muito grande, né, nesse diálogo dos 4, né, que eles provocam, e aí, tá chorando, chorou, né, aquela brincadeira, e a maneira como eles olham em torno também, assim, passa uma naturalidade enorme. Essa sequência que eu ligo com um plano anterior, eu acho meio mágica, assim, em termos de força, porque você coloca os 4 andando pela rua, no espaço dia, né? E depois os 4 estão na mesma rua, no espaço noite, então dá uma dimensão de tempo, aí, assim, uma coisa meio saindo desse naturalismo, mas, assim, uma coisa que torna tudo meio mágico também, quando só em 2 momentos, né? Você entra com aquele som muito delicado, né? Que parece que são 2 notas, né? E que cria essa ambiência meio mágica, mas é só nesse momento, né? Nesse um outro momento, né? Eu aponto aqui, na verdade, os momentos que saem desse hiperrealismo, né? Outro momento que sai desse hiperrealismo, que eu acho muito forte, que causa um estranhamento, é aquele quando você trabalha com o som de chuva, raios e trovões, né? E são 2 planos seguidos um do outro, né? Que é a mulher arrumando a janela, né, com som de chuva, e o cachorro latindo, e ela arrumando a janela, e o cachorro latindo, e aquele vai e vem, se repete, cria um clima, mas, na verdade, não é um clima para levar para nada de esquisito que vai acontecer no filme. Não, é só uma mudança de tom, né, porque logo depois entra também conversas mais interessantes, e que tem no cartaz do filme, né, que é dele com o celular. Acho isso também uma coisa que eu não sei como você vai chamar isso, se é uma pesquisa prévia que você fez, né, do espaço, do local, né, como eles conversam com o celular, essa conversa que um celular o tempo todo e o outro está com videogame, quer dizer, no início do filme os 2 estão com videogame, né, mas essa chama mais atenção porque eles não estão com videogame, né? Um está com uma coisa totalmente diferente do outro. E eles também vão chegando a temas que são muito, muito fortes e muito reais, né? Que o que está com o celular, ele acaba dizendo que está morando muito longe e que está trabalhando com o quê? Entregando papel. Papel do quê? Quer dizer, não importa, né? Quer dizer, o trabalho é tão ruim, é tão difícil, não importa o que você faça, eu estou entregando papel, morando aonde, né? Muito longe, nos Cafundó, né? Assim, e esse diálogo, assim, ele diz tanto, assim, dessa região, dessa população, né? Como todos os diálogos, agora, de novo, falando da simetria, né? A cena da piscina, é uma simetria absurda, né? Tem uns 4 sentadinhos com a piscina atrás, um cai na água, o segundo cai na água, o terceiro cai na água, o quarto cai na água, e a gente fica com a imagem da piscina, né? Assim, é um desenho ali, quase, né?
e outro plano em seguida, ele embaixo d'água. Então, assim, eu também queria saber como você planejou isso, né? Se foi uma coisa que você desenhou, assim, plano a plano, ou se foi uma coisa que foi surgindo, né? Esse desejo de fazer um filme absolutamente simétrico, né? E isso, assim, claro que está relacionado com o roteiro, né? Com um roteiro muito bem dimensionado, né? Mas a gente vê, assim, que tem uma coisa que é uma proposta na hora da filmagem, uma proposta de enquadramento mesmo, né? Como eu vou botar esses 4 meninos na piscina, né? Assim como você faz quando eles, naquela sequência que eu já comentei, que eles atravessam a rua, né? Como se eles fossem quase um grupo de rock, né? De dia e de noite, né? Você vai marcando, né? E, assim, a maneira como você traz os temas, novamente, né, que é muito, muito pontual, e ele vai abrangendo, na verdade, uma quantidade de coisas enorme, né, a questão do futuro desses jovens, né, militar, aeronáutica, né, que é realmente por onde vai, não tem muito mais além disso. Por onde começar? Começa de baixo, não começa de baixo? Você é asmático, você não vai entrar, você vai entrar, quem é que disse, né? Como a figura dessa avó também, né? Que eu acho que depois aparece novamente no final, né? Cozinhando, assim. Então, assim, eu acho que você consegue um equilíbrio muito grande, né? Entre esses diálogos, que eles são absolutamente fundamentais, não tem nada jogado fora, né, para falar dessa realidade, para falar desses personagens. Eu acho que o ápice disso é a conversa sobre o pai, que desemboca no buraco negro, que aí é a grande metáfora, a ausência do pai mesmo, né, e que é costurado, aquele final que podia ser um final surrealista, porque eu queria ver também como você fez, né, essa imagem. Você trabalhou de uma maneira tão realista a justificativa para essa imagem na cena anterior, né? Quando você bota a avó de costas cozinhando com o rádio falando da chuva de granizo, que aquilo se torna absolutamente possível, né? Está chovendo granizo e a voz fala também de um meteoro. Então, eles entram ali e eles, né, têm a visão. Enfim, você falou desse filme Roma, que você amou, eu acho que dialoga um pouco com esse hiperrealismo do Roma, sim. Mas, assim, você tem algo de muito poético também, né? Enfim, eu só queria trazer essas observações aqui que eu anotei vendo seu filme, mas, assim, parabéns. Depois queria saber também como foi essa questão do reconhecimento de fotos. Então, obrigada. Eu acabei não falando, né? Eu tinha comentado com a Guiomar também que a gente tem, quando a gente viu o filme do Lucas, a gente lembrou bastante do Perpétuo, né? Que é o filme do Lohan, e que tem essa relação realmente muito, muito, muito grande, principalmente nessa questão de que a Guiomar estava falando, claro, do tema, né? Dessa questão da periferia e tudo mais, mas dessa concepção do filme em si, da simetria do filme, da linguagem que ele vai usar. Enfim, e isso me lembrou um pouco de, como eu falei, eu vivi um pouco, eu trabalhava com o Lucas na época que ele estava produzindo esse filme, então eu acompanhei assim de perto esse processo, e antes até de deixar ele falar um pouco, falando um pouco desse roteiro, né, que a Guiomar citou, como que era uma outra coisa, né? Era totalmente uma outra coisa. Eu lembro da gente conversando uma primeira vez, assim, e tendo uma intenção totalmente diferente do que acabou virando desse trabalho de misturar com essa questão do documentário, de documentar ali a realidade dos garotos e tal.
Então, é isso. Vou abrir aqui a palavra para o Lucas agora, falar um pouquinho sobre essas questões que a gente levantou. Boa tarde, gente. Primeiro, quero agradecer a Guilmar pelas palavras, pela análise. Fiquei muito feliz. E eu acho que ela foi muito feliz também na escolha de algumas palavras e, enfim, na percepção. Ela sacou muita coisa, assim, que estava como intenção do filme, na verdade, né? E aí, o que é o Prata? O Prata, ele foi meu projeto final na AIC. E desde o início, eu sabia que eu queria falar sobre algumas coisas. Antes mesmo de eu conceber, enfim, imaginar o que seria a gente faria o Prata, né? Que foi uma loucura para literalmente todo mundo que participou, assim. Eu sabia que eu queria falar sobre juventude, né? Sobre maturação, enfim, chegada da vida adulta, essa fase que é meio esquisita, assim, na vida de todo mundo, independente do seu recorte social ou de da onde você vem, assim. É sempre um momento muito estranho para qualquer. Mas mais importante, eu queria muito falar do lugar si, assim, eu queria que eu nasci, que eu moro até hoje, né? Na verdade, que eu moro na Prata desde que eu me conheço por gente. E em algum momento da minha vida tinha uma coisa de muito interessante, eu sempre achei, assim, desde antes de eu ir lá, que eu fosse fazer cinema. Eu sempre tive esse lance de ter um recorte visual, assim, do espaço onde eu tenho. E muito engraçado, porque quando a gente foi começar a decupar o que viria a ser o filme, né, a pensar na estética dele, enfim, em toda essa questão de mise-en-scène e tudo mais, para mim era muito tranquilo, porque era um lugar que eu conheço com a palma da mão, sabe? Eu conheço esses meninos desde que eu me conheço por gente. Todo mundo que tá ali. Eu conheço cada centímetro que foi filmado aqui, sabe? Então a gente foi começando a pensar, assim, é muito engraçado voltar um pouquinho, porque quando eu tava louco, assim, pensando em que tipo de filme esse filme seria, né? Caraca, eu tenho que procurar ator, eu tava pensando ainda na história, qual seria o roteiro. Aí eu voltando do trabalho para casa, sentados na calçada, assim, como eles sempre ficam. E aí eu passando, assim, tipo, viajando, aí eu parei, eu falei, caraca. Aí sentei lá, tirei a mochila, assim, sentei de calça de do lado deles, aí comecei a conversar. E a verdade é que essa separação é que eles não só não são atores, como eles não têm contato nenhum, assim, eles são meninos que não são visual, com teatro, que normalmente essa galera que às vezes não é ator profissional, mas tem né, um histórico de teatro, enfim, gosta. Eles não, tipo, tinha que convencer a galera ali a tentar fazer parte do filme. E acabou que foi muito interessante, assim, porque eu acabei ficando imerso por 6 meses com eles. A gente foi no cinema juntos, a gente bateu papo, a gente trocou ideia. Eu falava da minha vida, eles falavam da vida deles, porque tem toda uma questão também de confiança, né? Eu desde não só eles atuassem para o filme, mas que eles sentissem que o filme é um filme deles também. Que eles fizessem, eu ia conversando com eles, eu ia anotando um monte de coisa, sabe? Tipo, e lá no começo, já numa conversa, eu já sabia que pro Davi, que é um dos meninos, que é o que tem bronquite, isso era uma questão muito grande. E aí o filme, no comecinho lá, eu falei, cara, eu vou fazer um filme sobre um menino que quer muito servir o quartel. E aí eu fui anotando. Só que aí, nesses 6 meses, eu queria fazer um filme sobre muitas coisas, porque foram surgindo aquele resquício de humanidade, né, que vem entrando, assim, essas tantas complexidades de cada um.
E eu fui ficando tão em tudo que eu falei, cara, eu não posso fazer um filme sobre uma coisa só, sabe? E aí foi quando a gente ideia do personagem principal do filme, apesar do Gustavo, né, assumir esse protagonismo, ele é o personagem que tá ali em quase todos os planos, mas na verdade o filme se sobre espaço e atitude, todas as questões, você sabe, passar por, enfim, por Toby. O Prata, eu acho que ele entra muito, apesar do hiperrealismo, né, também, enfim, essa expectativa, essa caída um pouco para uma ficção científica, mas no final é justamente para a gente tentar sustentar todas essas questões, assim, principalmente a questão paterna, porque ela não está ali no clima exatamente à toa, né? A verdade é que são 4 garotos pais, foram criados por ele, tudo mais, naquele momento do filme. E aí a ideia foi meio que desembocar meio que nesse lugar, porque eu nunca gostei muito também de moralista, sabe? Em momento nenhum quis isso. Assim. Eu acho que é um lugar de muito moralismo ou, enfim, é essa coisa, né? Você está olhando por fora e você está julgando aquelas pessoas. Eu não queria que isso acontecesse. E a saída em que a gente encontrou, assim, para contar essa história da forma mais esgarçada possível, enfim, e mantendo a subjetividade de todos aqueles temas. Sabia que a gente não ia conseguir se aprofundar tanto, mas que a gente queria que eles estivessem ali fazendo incrível, assim, gente. Eu não vou falar que foi incrível no sentido prático, assim. No sentido prático foi muito cansativo, porque de forma prática você lidar com 5 adolescentes por 6 meses tomando praticamente todos os finais de semana da vida deles é complicado. Então, vai ficando intenso, né? As coisas vão ficando difíceis, enfim. A gente, como eu trabalho, né? Eu trabalhava com o João, né? Na época, então eu tinha que filmar os finais de semana e era complicado. As assistentes de direção do filme, assim, elas ficavam loucas, porque elas não conseguiam manter eles num lugar só. Mas, enfim, foi muito bom, assim, ver eles se sentindo de certa forma, assim, e orgulhoso, foi se desenvolvendo. Eu acho que eu aprendi muito como diretor, assim, com esse filme, sabe? Porque eu tive que sair de uma posição que historicamente, né, se a gente for pensar no cinema clássico, já é uma posição de autoridade e entrar num lugar também de exposição. Eu estava junto com eles ali o tempo todo. O filme, a verdade é que a gente queria desde o início fazer um filme menos vertical possível. Então, muitas situações que estão no filme não partiram de mim necessariamente, sabe? É um filme que a equipe toda participou e às vezes eu tava conversando com o ator e aí a Bela, que foi assistente de direção, ela tava olhando para uma rua, ela, cara, e se a gente gravar um negócio ali? E aí as coisas iam acontecendo e eles mesmos se julgavam. É muito engraçado porque em uma cena, inclusive naquela cena final que eles estão falando dos pais, né, no plano, eu achei incrível o primeiro take, assim, eu falei, não, tá maravilhoso. Aí o Davi mesmo, ele chegou pra mim, ele, não, Lucas, tá bom não. Ele, eu acho que dá pra gente fazer melhor. Ele, não, deixa comigo, deixa comigo. E eu achei isso maravilhoso, porque, enfim, eles estão fazendo parte, eles estão dirigindo o filme, eles estão, enfim, roteirizando o filme, né? E principalmente que a gente está contando ali, né? No filme, com vontade deles, essa transparência teve desde o início. Eu vou falar, vocês querem falar sobre tal. Enfim, vai gravar e se vocês não gostarem, depois vocês me falam que eu tiro. Eles muito de uma insegurança, né? Isso é muito regional também, imagino, muito da Baixada, enfim. A do Gustavo, ela
ficou muito insegura quando a gente foi gravar na casa dela, porque ela tinha medo. Ela, não, tá uma bagunça, vai ficar horrível, não sei o quê. E aí foi muito importante essa conversa, assim, que a princípio não ia, aquele plano não ia existir. E foi muito um trabalho da gente ir lá, da gente garantir que a casa dela não ia ficar feia. A gente nunca ia gravar nada. Falou, nossa, nem parece minha casa, ela tá muito bonita. Eu falei, é o poder do cinema, né? Mas a sua casa. Mas, Lucas, me fala uma coisa, ela não era atriz, ela Não. e ela, aquela coisa enorme, falando, gente, como foi isso? E assim, desenvolta, que coisa Então, maravilhosa. eu acho que eu faria isso cortar aquele plano, assim, aquela cena. Eu estava mais acostumada já com as coisas, né? Porque como ele naquele papel um pouco de protagonista, eu conversava muito com ele. E aí, como jogos, tudo na rua, fazendo jogos tipo, de teatro, treinando improviso, enfim. E quando chegou pro filme, eu tinha combinado com ele e com o Davi, que é o que é cenas, porque eles estavam mais desenvoltos já. E com o Gustavo, eu falava, eu quero que você provoque ele. Eu falei, vocês vão conversar sobre isso, isso, isso. E nesse momento aqui eu quero que você provoque. Eu não quero saber como, mas dá um jeito de provocar ele sobre isso. Porque eu sabia que se ele provocasse, o Davi, como não era uma coisa que eu estava pedindo diretamente, o Davi ele ia falar tranquilamente, porque ele ia achar que ele realmente estava implicando com ele, sabe? E com a avó de conversar comigo, ele tá, sobre o que a gente vai falar. E aí eu fui falando certas coisas, né? Eu falei, tenta dar uma implicada com a sua avó, dá uma sobre isso aqui, vamos ver o que vai sair, e sobre isso. E aí ela me perguntou, é para eu falar sobre o quê? Eu falei, Júnior, a gente vai falar um pouco sobre escola. Aí ela, ele tá muito mal na escola mesmo. Muito engraçado como a linha, né, tênue entre ficção e documentário vai se quebrando, assim. Eu falei, então, eu queria falar sobre escola, eu queria falar sobre vocês mesmo, a relação de vocês, e além disso o Gustavo ia trazendo os outros elementos, né? Que eu disse para ele, como ele falando que queria fazer direito, aquilo ele foi por improviso. Aquilo é genial, e ela fala direito, não, esquerda. Vai fazer esquerda, exatamente. Foi inacreditável, assim, a gente estava atrás da câmera ensandecido, assim, quando a gente foi vendo a cena acontecendo, né? E aí o engraçado é que a Jana entrou com uma força, assim, dentro da mise-en-scène, né? Dentro da cena, que ela tomou conta, ela engoliu ele. Essa é a verdade. Ela tomou conta daquela cena inteira e eu acho que não teria absolutamente nada que eu pudesse falar para ela que poderia ser melhor do que ela ter. Ela só falou, ela estava muito segura e é incrível, assim, de um momento para o outro, a gente gritou a ação e ela entrou, sabe? Foi inacreditável. E o pior, ela é a única pessoa em que a gente não teve nenhuma preparação, assim. Com os meninos a gente teve por 6 meses, com ela não. Ela não estaria no filme, e aí eu queria muito que ela estivesse, só que eu achei que ela não fosse aceitar. E aí quando a gente tinha começado a filmar, eu fui conversar com ela. Falei, pô, que a entrou, e virou para mim é um dos momentos que eu é um dos meus momentos favoritos, assim, do filme, esse plano, assim. Eu gosto muito de tudo, assim, nele, nessa cena, nesse plano, enfim. E é muito interessante, assim, como as coisas foram acontecendo, né? E para além disso, a gente tem 4, talvez 5 horas de material ainda, que não entraram. Poderes são longas, sabe? Poderiam ser 300 outros filmes, assim. Foi muito difícil o processo de edição. Porque, para além do que a gente queria, a gente tinha meio que redondinho as coisas que a gente queria, né? A gente já sabia que essa história ia ser a história sobre esse menino Gustavo, que perdeu o emprego na padaria, e que é uma história real também, que eu descobri enquanto a gente estava vendo no cinema. Eu ouvindo ele contando para os meninos que ele perdeu o emprego na padaria por causa da descoberta do buraco negro. Eu achei tão inacreditável isso, achei tão incrível, que eu falei, cara, isso não é possível, você tem que dar um filme. Como que a gente vai costurar isso para isso virar um filme? Porque é incrível, sabe? Tipo,
E aí, a partir disso, a gente foi pensando em como preencher essas lacunas, né? A gente sabia que ele ia ser demitido, a gente sabia que as questões relacionadas ao exército iam aparecer, a gente sabia que as questões paternas iam aparecer, e aí a gente pensou em como metaforar isso, transformar isso, trazer isso de forma não óbvia, né? Enfim, e não muito moralista, para dentro do filme. E aí aí a gente, pô, e se a gente transformar esse filme que fica flertando com ultra-realismo numa ficção científica, isso no meio do caminho a gente mudar tudo, assim. E aí o cara vai assistir o filme, vai achar que pode ser um documentário ou não, mas no meio do filme a gente transforma em outra coisa, assim, sabe? E o filme foi se criando, assim, só que foram aparecendo tantas outras coisas que a gente não imaginava. A gente tinha plano, tínhamos várias cenas com a mãe do Gustavo, tínhamos várias cenas com outros meninos. Tinha uma cena na feira que a gente gravou, a gente foi na Feira de Areia Branca, em Belfort Roxo. A gente fez um plano de sequência do começo até o final da feira, assim, com uma placa gigantesca segurando, olhe para cá, para ninguém olhar para a câmera. Então as pessoas estavam sempre distraídas, assim. E aí os meninos entraram num lado errado da feira, que eram os meninos mais novinhos que eles ainda. E aí a gente descobriu, durante a filmagem, que era a zona de venda de animais silvestres. Legal. E a gente quase foi linchado, assim. Tipo, todo mundo juntou na gente, assim, achando que era reportagem e tal. E foi desesperador, assim. A gente teve que desenrolar, conversar, explicar que eu morava ali, que não tinha nada a ver, que foi sem querer. Aí fingi que apaguei, mas tá aqui na íntegra o plano inteiro. E esse é o momento que entraria no filme. Mas, enfim, foi morrendo. E ele acabou se tornando, dentre todos os cortes, o que a gente achou mais interessante foi justamente esse. Assim, a gente achou que ele foi conciso, que ele chegava nos lugares em que a gente queria chegar, de forma... Vocês centraram nos 4 personagens, né? Exatamente. Centraram ali. Sim, e com aquela dinâmica... Porque tinham outros personagens. Então, foi a partir de um roteiro de montagem, Isso, né? exatamente. Que vocês começaram a fazer esse filme, né? Essa questão do roteiro de montagem, né, Adriano? Também é super importante, né? E esse recurso que você disse que usou, ele é típico de documentário, né? Esse recurso de você usar quem está mais próximo da história do personagem, né? E você deixa de dirigir, deixa o outro dirigir para você, né? Que aí você consegue coisas que você não conseguiria. Você ficou ali no limite com o documentário o tempo todo, né? Exatamente, exatamente. Com essa vantagem de você morar lá, de você conhecer e tudo, né? E é muito engraçado, assim, porque eu, né, durante o processo, eu estava até falando com você antes, muitos professores me ajudaram muito, né? Um deles é a Josi Fati, que era minha professora de direção, e ela dirigiu, no ano retrasado, o primeiro longa dela, que é um filme de verão, que é um filme sensacional, assim, para mim foi inspirador em níveis... Porque eu sempre gostei muito do cinema, por exemplo, do Afonso Cho, Vizinhança do Tigre, Arábia, os filmes de Minas, né? Dessa galera de Minas que está fazendo um monte de filme aí, o Quintal, enfim. E eu estava flertando muito com esse cinema, já sei que para mim era muito inacreditável, assim, porque como que se faz um filme desse de forma prática, sabe? Eu enxergo, eu acho lindo, mas eu não faço a mínima ideia de como se conceber algo assim. E aí eu vi o filme de verão da Jo, que estava estreando, e ele é inacreditável, assim, ele conta a história de meninos eu não lembro o nome da comunidade agora, Vila das Pedras, que eles estão de férias na Rio das Pedras, eles estão de férias na escola, né? E eles não têm o que fazer. Eles estão tentando arrumar o que fazer, porque eles não podem usar o Rio Card, né, o bilhete único, porque eles estão de férias, eles não podem ir para a praia. Então é meio que esse ócio, assim, e a dinâmica é muito interessante, que também são não atores, e aí eles vão, né, entrando nessa juventude, e aí eu achei genial, assim. E ela me deu muitas dicas, muitas referências, e o tempo todo ela falava uma coisa que eu não tinha pensado no começo, que acabou me salvando, assim, com o filme. Ela, cuidado para você não projetar a sua adolescência na adolescência deles, porque você é de outra geração. A adolescência deles não necessariamente é igual à sua. E daí veio o videogame, veio o celular. E justamente comigo olhando como eles estavam o tempo todo comigo, a gente foi dar rolezinho no shopping. E aí eu ficava toda hora olhando como é que eles estavam, todo mundo toda hora com a cara enfiada no celular. Exatamente. E
acabou virando um elemento do filme. Você tinha perguntado sobre a simetria, né? Isso aí foi engraçado, porque eu deixei o filme muito aberto, assim, para todo mundo opinar, enfim, para a gente criar. A gente começou ele muito antes dos outros projetos de finalização, justamente para a gente conseguir viajar, assim, fazer o filme mais livre possível dentro do planejamento, né? Mas a única regra que eu tinha criado era essa. Eu tinha planos que eu já tinha na minha cabeça que eles iam existir. O primeiro plano do filme, por exemplo, ele estava desenhado já, eu entreguei desenhado, e ele é um arquétipo do sétimo selo, né? Da travessia lá no finalzinho do sétimo selo, nele no topo da montanha. Isso, eu mostrei no celular o plano do filme, eu pedi para eles imitarem os atores, assim, com a mãozinha e tal. O plano seguinte deles divididos, né, entre a Dutra e eles ali jogando bola, estava desenhado. O da mesa também estava. O do meteoro estava. O dele parado em frente aos prédios ali também estava. Então, enfim, o da piscina não estava, mas a gente começou a pensar lá, porque na verdade aquela sequência nem aconteceu no filme. A gente estava gravando, estava muito quente, eles queriam ir na piscina em Heliópolis, que é em Belfort Roxo do lado. E a gente, cara, tá muito calor mesmo. E a gente foi. A gente pagou lá o clubezinho, que é gratuito, né? Pra todo mundo. A gente entrou com a câmera mesmo. Ninguém falou nada, porque eu conversei depois com o dono do clube, né? Aí ele falou que podíamos gravar. E a gente foi decupando ele na hora, apontando a câmera. E é incrível que, tipo, ninguém olha pra câmera, ninguém pareceu mínimo. Eu acho que eu não faria aquilo se não fosse aqui na Baixada. Mas eu não, com certeza não teria feito aquilo. E aí a gente chegou naquele plano, mas a simetria ela era planejada, assim, desde o início do filme. A gente queria fazer um filme simétrico, muito por conta, muito aberto, né? A ideia era nunca chegar perto deles, assim. A gente só queria chegar perto deles no final, né? Dos olhos. A gente queria que a câmera tivesse o tempo todo tendo o ambiente como personagem também, e eles, de certa forma. A gente visse o que está acontecendo no plano de trás, enfim, que para mim eu acho que o melhor momento em que isso acontece é justamente no churrasquinho, que a gente consegue até ouvir o vendedor, né? Ele perguntando o que a pessoa quer no churrasquinho, enfim, a gente queria que esse universo ali do bairro invadisse as próprias cenas dele, né? E aí daí veio a ideia de fazer esse filme muito aberto, assim. Tem esse, como eu te falei, né? Esse não é um plano, não é o corte final do filme, né? Ele agora está terminando, a gente mixou, coloriu, tiramos alguns planos. Um deles foram aqueles de retrato que eles estão encarando a câmera. Aquela sequência inteira saiu do filme. A gente mantém a música, mas a gente substituiu, porque ela me incomodava já um pouco. Assim, eu achava que ela ia para um lugar muito de publicidade, era um recurso muito usado já. E ela quebrava um pouco a lógica da decupagem do filme mesmo, que era tipo a gente ficar longe, a gente está sempre longe ali. E aí aquela sequência toda caiu. Ela não caiu nessa versão porque eu tinha escrito no Curta Cinema só para não perder, né? Escrevi no último dia, assim. E aí acabou que a gente foi selecionado, o filme estava pronto, e aí a gente só mandou a versão que tinha mesmo, assim. E foi meio que isso, assim. Foi um processo muito louco, assim, muito interessante. Faria de novo? Não sei. Não, pelo menos, eu acho que desse jeito, não. Foi muito caótico, assim, em certos momentos. Mas eu estou muito orgulhoso, assim, do resultado do filme. Nós também estamos orgulhosos. João Vitor, vamos abrir aí para o pessoal fazer pergunta. A gente tem que abrir, Lucas. Claro. Se o pessoal tiver pergunta, pode levantar a mão aí, ou então mandar. Adriano já está levantando aqui. Adriano, vamos lá. Quem quiser também pode mandar no chat, galera. Se tiver com vergonha e tal, a gente vê aqui, beleza? Mas vai aí, Adriano. Valeu, João. Lucas, primeiro eu queria agradecer pelo filme, o filme é lindo, eu achei brilhante, parabéns. E você falando sobre o processo criativo do filme, começa a fazer mais sentido ainda. Muito bonito de ver, de como que vocês construíram esse cinema participativo, daquilo que você falou antes, de você não querer colocar a sua visão do que seria uma juventude, do que seria a adolescência nesses rapazes. Eu achei fantástico a forma como você desenhou esse filme como produção. É quase um documentário, né? Você falou 5 horas de captação e de como que esse filme, você falando, nasceu muito na montagem, né?
eu achei interessante porque, para mim, o grande trunfo do filme é de como que você conseguiu mesclar esse lado ficcional, fantástico, quase de ficção científica, nesse hiperrealismo. E que dá um tom ao filme sem... como a Guilherme falou, você conseguiu naturalizar esse meteoro, essa chuva de granizo, esses elementos que são um pouco... que são o buraco negro, né? Que vão além dessa narrativa documental, a forma como você conseguiu colocar isso de uma forma que não seja pedante demais, que não seja de não estar ali só porque está ali, você conseguiu naturalizar isso dentro dessa narrativa quase documental do filme. O filme é muito bonito pela simetria dos planos, eu sou apaixonado por essa simetria dos planos. Antes da conversa, você falou do Jiazhang. Eu vejo muito Jiazhang também nesse filme, essa questão do registro de um local, de um espaço. Tem um filme do Jiazhang que eu não lembro mais o nome, que ele capta uma cidade que está sendo demolida, que está sendo destruída, e ele registra aquele momento. Eu vejo muito isso. Esse mesmo, exatamente. Que é fantástico, eu vejo muito esse cinema de registro, que é próprio do cinema contemporâneo também, né? Desses cineastas brasileiros que você comentou, do Jiazhang, de pegar esse realismo e é brilhante. Eu queria saber como que surgiu da onde que veio essa ideia por que um meteoro, por que um buraco negro, por que essa chuva de granizo, como que você teve essa ideia de criar essa metáfora? Por que essa metáfora? Obrigado. Obrigado, Adriano. Fico muito feliz que você tenha gostado. É engraçado isso. Então, o buraco negro ele veio da conversa, aquela situação é real, né? O Gustavo foi demitido realmente da padaria porque ele discutiu com o dono da padaria sobre a realidade da descoberta do buraco negro. Assim, é incrível essa cena, assim, enfim. E aí, cara, a gente ainda estava gravando e tentando descobrir, gravando os elementos que a gente sabia que a gente queria que existissem no filme, mas descobrir como fechar esse filme, né? Porque ele começa a partir daí, perdi meu emprego, por causa disso. E é engraçado, porque durante as filmagens começou a chover granizo em Nova Iguaçu. E Nova Iguaçu foi igual a Nova York. É inacreditável, assim, o chão ficou branco. A gente não conseguiu gravar, a gente não estava gravando nesse final de semana, mas aí eu falei, cara, isso tem que entrar no filme de alguma forma, cara. E aí as coisas foram se conectando. Eu falei, e se o buraco negro tiver alguma ligação com a chuva de granizo? E aí a chuva de granizo vai desembocar esse outro momento do filme. E aí a gente foi lá, compramos sacos e sacos de gelo, botamos na rua, e aí pensamos em como construir isso para o filme. E aí a ideia do buraco negro também ser uma alegoria justamente para todas essas questões paternas e tudo mais, isso também a gente já estava conversando desde o começo, só que o filme precisava de um clímax, assim. Eu queria que o filme terminasse para cima, de certa forma. Eu não queria que ele fosse mais um filme contando das dificuldades dos meninos que moram na... Tipo, eu queria muito fugir desse lugar, assim, sabe? Eu acho que a gente eu acho que principalmente por conta do momento que a gente vive, eu acho que a gente, pelo menos para mim, eu acho que já tem o suficiente, assim, dessa realidade muito cruel, assim, de certos lugares. Então eu falei, cara, já que eu tô me propondo a não fazer só um documentário, eu falei, vou me apropriar da ficção aqui, entendeu? Então, aquele documentário, aquele meteoro, na minha concepção, né, que não necessariamente é a de todo mundo, mas para mim ele diz muito sobre uma ideia de que, cara, apesar de tudo é possível. Vocês viram um meteoro. Era impossível. Pô, meteoro. Que inclusive o Eric foi genial, né, um dos atores. Porque eu cantei a pedra pro Gustavo naquela cena final. Eu falei, Gustavo, em algum momento, traz de novo a história da sua demissão e do meteoro. Porque eles zoavam. Eu sabia que eles zoavam ele por causa disso. E aí o Eric deu uma deixa quase hollywoodiana, né? Ele, vai aparecer buraco negro e agora vai aparecer meteoro. Aí eu falei, pô, perfeito. Aí eu cortei, falei, agora a gente tem um gancho. E aí a ideia do meteoro foi meio que essa, assim, para mim é muito uma metáfora de que tudo é possível, sabe? Vocês podem ser o que vocês quiserem, apesar de tudo. Que eu entendo muito que, até por vivência também, eu acho que o espaço, esse espaço aqui, para muitos jovens que não são tão, por exemplo,
não tem as mesmas condições que eu sei que eu tenho, de privilégio, enfim. É um espaço muito opressor. Eu acho que funciona muito como um esmagador de sonhos, sabe? Eles não conseguem sair daquele ócio. Eu acho que isso também está presente no filme. Eu quero fazer direito, eu quero entrar no... Só que eles não sabem como fazer, porque eles não têm referência de como fazer ali, sabe, no dia a dia. Eles estão presos nessa rotina, nesse ócio. E aí eu penso que o Meteoro, ele meio que representa isso. O Gustavo tá sonhando, sabe? Tipo, é o Meteoro. E aí no final eles veem o Meteoro. Tanto que o filme termina com o Gustavo, eu não sei nem se vocês conseguiram captar isso, mas com o plano fechado no Eric, ele tá sorrindo com o olho. O meu medo era muito o Meteoro soar como algo ruim, algo meio apocalíptico, vai cair. E eu queria muito que ele não parecesse que tá caindo, eu queria que parecesse que ele tá passando, sabe? E aí a minha ideia era abraçar o filme com isso, com essa ideia de que, apesar de tudo, tudo ainda é possível. Você pode, se você quiser ser militar, se você quiser fazer direito, você vai fazer direito, tudo é possível. E aí é meio que isso, assim. Mas é muito engraçado, porque muitas pessoas que viram o filme também reinterpretaram esse final de diversas formas, que eu acho incríveis, assim. É engraçado que cada pessoa que me fala do filme tem uma ideia diferente daquele final. Por isso que eu não gosto nem muito de ficar falando o que é para mim, porque eu acho tão interessante, tipo, as teorias e não, eu acho que é isso, vai, sabe, vai levando o filme para cada vez mais lugares diferentes e enfim, vivências diferentes, que eu acho incrível, assim. Não, eu achei fantástico o Meteoro. Eu tive essa interpretação mesmo de ser... Porque o filme, ele é muito melancólico, né? Você falou do ócio. Ele é também um filme sobre a ausência. Tem muitas camadas do filme que a gente pode inferir. E esse Meteoro, apesar, o Meteoro pode ser um desastre, uma coisa que pode acabar com o mundo, mas você coloca aquele Meteoro ali como um artifício, como uma esperança para um futuro daqueles garotos, e é fantástico a forma como você construiu isso. Obrigado por esclarecer um pouco mais isso tudo. Claro. Inclusive, é bem aquilo que eu cheguei a comentar, né? Que eu acompanhei, assim, esse processo do Lucas, e era uma coisa realmente muito diferente, assim. A gente conversava, pessoal que já me conhece aqui da época sabe que eu gosto de roteiro, que eu sempre estudei isso, assim, e o Luquinha sentava comigo e falava, cara, eu preciso criar um arco para esses personagens, eu preciso criar um arco para eles. Eu falava, cara, mas então, beleza, cria o arco, assim, tipo, escreve mesmo, tipo, sabe? É isso, vai pra ficção. E aí, quando foi descambando mais para esse lado do documental, que você começou a vir com essas ideias justamente da fantasia, né, do negócio. Tipo, não, então, talvez esse arco venha justamente da gente ficar entrelaçando essa realidade deles e essa crueldade mesmo da falta de acesso e tal, com o surpreendente, né, o fantástico e tal. Eu também acho que não tem zero interpretação negativa assim daquela parte do Meteoro. Para mim, me passou muito essa questão realmente do adverso, assim, né? Então, e da juventude, né? Tipo, ele não sabe nada, quer dizer, um dia antes ele estava ali sentado, tendo papos profundos, comendo um churrasquinho, e no dia seguinte ele estava vendo o Meteoro, né? Mas o Rafael também queria fazer um comentário. Vou aqui. Rafa, tá aí? Rafa? Tô aqui. Vou abrir aqui para ele falar, então. Então, eu estava comentando isso, inclusive com o João, né, quando o João trouxe a sugestão do curta, eu tinha visto que ganhou o curta cinema, mas eu não cheguei a assistir ao filme. Aí ele me mandou, e eu falei, pô, adorei dar os parabéns pro seu amigo. E eu fui comentando uma série de coisas, e eu queria muito complementar partir um pouco do comentário que o Adriano fez. Eu comentei com o João que eu acho que esse curta tem muito do cinema contemporâneo mesmo, de enfocar esses microafetos, essas micro-relações, mesmo que o filme tenha um arco. Ele tem esse tempo estendido em que, como a Guilherme ressaltou, nada é gratuito, mas nada é evidente também. Os conflitos, eles não surgem enquanto conflitos. Eles são pequenos acúmulos de coisas que vão levando a um ponto. E existe muito isso no cinema contemporâneo, como o próprio Perpétuo, que foi destacado aqui, mas aí penso também no Simon Yang, por exemplo, de você ter uma narrativa macro que vai ser um ponto,
um elemento catalisador daquelas relações micro. E isso, em geral, tem muito a ver com o nosso tempo, no nosso tempo pós-esperança, numa transformação radical de vida, seja individual, seja coletiva. E geralmente os filmes são isso, as catástrofes, os elementos naturais são mais esse fim do mundo, essa catástrofe que se instala, que é uma catástrofe de uma possibilidade, um projeto coletivo que se instaura nas micro-relações. Mas o seu filme faz essa inversão. É um filme que parte desse contexto, que é um contexto de ausência paterna, que é um contexto de privação de acesso de certas coisas, mas ele sempre focaliza essa dialética entre a realidade e o sonho. E esse elemento catalisador que aparece no seu filme aí não aparece como o mundo ruindo, as esperanças ruindo, ele aparece como contrário, como possibilidade. Eu gostei muito de você, era algo que eu iria perguntar, como o Buraco Negro surgiu, e eu acho ainda mais interessante dele ter surgido por acaso, porque é um sinal de que isso apareceu quando você foi lapidando o material vivo do filme, não foi algo que é imposto, porque às vezes também vira um modismo, as pessoas usam um elemento fantástico só como uma cobertura do filme, e é porque é legal, isso é imaginativo, mas não está ali entranhado no material humano. Então, muito legal saber que ele surgiu ali do próprio filme. Era mais ou menos isso que eu queria comentar. Eu acho que o filme é muito, muito bem sucedido em tudo isso. Realmente nada parece gratuito. Essa abertura para o fantástico vem do cotidiano. Aquela cena agora, eu imagino, do depoimento da avó em que aparecem as imagens, agora eu imagino que também foi para poder cortar o longo diálogo, mas é uma quebra que eu acho interessante, uma quebra que não é da decupagem clássica, mostrar aquela imagem, mas traz um negócio interessante para o primeiro plano, naquelas fotos. Então era mais ou menos um comentário que eu queria fazer por aí mesmo, um apontamento. E uma coisa que eu ressaltei muito com o João é que ressaltar essas semelhanças com outras obras do cinema contemporâneo, eu acho que não minimiza de maneira nenhuma o seu filme. Pelo contrário, eu acho que é uma apropriação muito, muito autoral disso tudo, mas é interessante quando a gente vê diferentes cineastas refletindo um espírito de um tempo, e como diferentes cineastas captam o mundo de hoje. Só queria comentar isso mesmo. Eu só queria falar uma coisinha em relação ao Perpétuo, né, que é um filme que eu gosto muito também, do Lohan Dias. Eu acho que é muito diferente o seu filme, agora vocês falando do final, assim, eu senti um pouco que nem o Adriano, né, que nem vocês, assim, para mim é um final muito de esperança, é uma coisa para cima, né, os quatro, eles sintetizam, de repente, toda uma juventude, né, você falando dos quatro, você está falando de toda uma juventude, né, que apesar dessas agruras, né, a relação com o pai, a falta de oportunidades, o vazio, etc., né, eu vejo realmente aquele meteoro como um elemento de esperança. No Perpétuo é exatamente o contrário, né, o Perpétuo tem muitos momentos de esperança, de alegria, né, a figura daquela moça, atriz, que quer ser cantora, que é maravilhosa, que de repente ela exibe né, ela cantando junto com rádio, ela exibe uma voz exuberante, uma coisa, mas a figura masculina, a figura do homem, é extremamente dramática no final, né? Ele é preso, quer dizer, ele tinha sido preso, ele está voltando e ele vai embora e a gente vê pela música e tudo que ele está fugindo, ele não tem... Então, assim, tem uma coisa muito dramática no Perpétuo, principalmente com a figura masculina, que eu acho que é muito ruim nesses lugares, né? Os homens, de certa forma, têm menos saída ainda que as mulheres, né? Então, eu acho que o seu filme é muito leve, ele é mais leve que o Perpétuo, eu acho. E essa leveza é necessária, e essa imagem de esperança é muito necessária hoje em dia. E não tem nada a ver com uma coisa irreal, melodramática ou novelesca, não é nada disso, né? Que o filme faz um retrato muito fiel e muito bacana, assim.
É interessante porque eu estava acompanhando os festivais, né, o próprio curso de cinema, enfim, o Kinofórum, agora o Festival Tiradentes, e é muito interessante fazer um gancho do que qual o nome dele eu esqueci. Estava falando agora. Ah, tá, Rafael. Do que ele estava falando, é muito interessante como muitos filmes feitos num espaço muito curto de tempo, assim, então você vê que não é algo proposital, eles estão descambando para um lugar muito parecido mesmo. Eu vou falar de um que é o que me vem à cabeça agora, mas eu vi muitos, assim, que é o Inabitável, que está ganhando tudo, do Enoch, que está em Sundance agora. O Inabitável, ele é um filme que também vai muito para esse lugar desse realismo fantástico também, né? E não só ele, tipo, em diversos filmes. Eu acho que isso é muito interessante também para falar um pouco sobre o momento que a gente está vivendo, assim, que é quase uma epifania coletiva, né? Porque são filmes que foram feitos muito próximos um do outro, então não tem nem como eles serem referência um para o outro, que saíram juntos e que tratam dessa realidade, alguns de forma positiva, outros mais pessimista, mas usando desse artifício do fantástico também. Eu fico pensando muito nisso, assim. O Inevitável, eu acho, muito trata a questão trans, e tem uma dose de esperança, mas eu quando eu vi o seu curso, eu comentei isso com o João também, eu lembrei de um que saiu junto também, que é o Longa, Irmã, que eu vi na Mostra de São Paulo. Eu não vi. Tem relação entre... É um filme do Vinícius Lopes e da Luciana Mazzetto, que é sobre a relação entre duas irmãs, que depois que a mãe delas morre, vão reencontrar o pai, e tem um meteoro que se aproxima. Então, de novo, assim, eu acho que são filmes completamente diferentes em linguagem, o Inabitável também, mas é interessante como os cineastas captam o espírito desse tempo. Exatamente. Isso é muito, muito louco, assim. Eu estava refletindo muito sobre isso. E é curioso também porque uma outra percepção que tiveram do filme, assim, que eu achei muito interessante também, foi do meteoro, de algumas pessoas que perceberam o meteoro como se ele estivesse caindo e captaram como um final de fase, assim. Eu achei muito interessante. Tipo, o final da adolescência, né? Essa troca da adolescência para a vida adulta, assim. Eu falei, caraca, maneiro. É interessante mesmo. E, cara, foi um processo muito incrível, assim, de verdade. Eu acho que eu saio... Eu não poderia ter escolhido algo melhor para ser o meu projeto final de curso, assim, sabe? Eu acho que eu saio desse filme um cineasta muito melhor do que o que começou a fazer. Eu aprendi muita coisa. E é isso, assim. E só de pensar que esses meninos agora, eles são atores, pô. Eles já estão me pedindo o próximo, eles querem fazer mais filmes, sabe? Só de pensar que, de certa forma, o filme influenciou a vida dessas pessoas de alguma forma também, para mim já valeu muito a pena, sabe? É meio que isso. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Não sei se o pessoal aqui... o João tem uma pergunta, João. Se quiser falar, pode falar. Posso falar? Pode falar. Show. Que ficou mudo, não sei se você está falando. Agora tá dando para escutar? Show, foi mal. Eu queria primeiro só fazer um comentário nisso que você falou. Eu gostei muito do filme, gostei muito mesmo. Achei muito bem feito, muito bonito a simbologia e tal. Achei interessante, primeiro porque eu acho que é um filme muito intimista de uma região, né, de um lugar, com características próprias e muito, muito singular ali. E, ao mesmo tempo, ele representa todo um país, né? Tipo, eu acho muito interessante como um recorte desse lugar pode representar algo tão grande como todas as questões que estão no filme também são questões que você enxerga em todas as regiões aqui do país, né? Eu achei muito interessante por isso e também porque eu sinto que é meio autobiográfico porque você viveu lá e tal, né? Mas eu acho interessante nisso que você falou de ter essa esperança que surge no final do filme com o meteoro e tal, dessas possibilidades, e que você saiu de lá e virou um realizador dessa história, né? Virou diretor por conta disso, mas não no sentido de conseguir escapar daquele lugar, porque era um lugar ruim, e conseguir
vencer na vida, mas também nessa questão de que se você não vivesse como você vive aí e tal, você nunca teria feito essa história também, né? Então, eu acho que essas duas coisas que eu queria ressaltar. E minha pergunta eu achei interessante que você falou de todo o processo, de ficar 6 meses com a galera e tal, conversando muito com eles e trocando muito. E eu vi que nos créditos do filme você colocou eles como roteiristas também. E eu queria perguntar sobre isso, porque muitos diretores, tipo, mesmo com o pessoal improvisando em cena e tal, os atores, coloca eles só como atores e é isso, né? Eu queria saber tanto por que essa decisão de colocar eles como roteiristas e também sobre esse processo de, por exemplo, muita gente quando não é ator e tal, coloca na frente de uma câmera, fica muito travado, né, na hora de falar. E os diálogos são muito naturais. Tipo, eu acho incrível porque é muito difícil a gente ver hoje em dia diálogos tão naturais assim em outras obras, sabe? Tipo, muitas vezes no cinema, quando eu vejo o pessoal querendo colocar essas questões de outras regiões, que não é elite, que não é a realidade própria e tal, tem muita dificuldade, né? Tipo, não sabe botar, nunca coloca, tipo, tem muito receio de botar um palavrão, de colocar uma gíria, de colocar alguma coisa nesse lugar, e o filme eu acho que ele trata isso muito bem. Eu queria saber como é que foi isso. Então, obrigado, João. Agradeço pela pergunta. Fico feliz que tenha gostado. Como começou, assim? Eu me reunia semanalmente com a Isabela, que foi a primeira assistente de direção do filme, para ele entender o que ia ser o filme nos finais de semana. Isso depois de 6 meses de produção, né? De preparação, enfim. E aí a gente ia conversando sobre os temas, sobre coisas que eu achava interessante, que eu tinha vivido com ele, que eu estava vivendo nas 2 semanas ainda. Né? Falei, esse final de semana a gente pode gravar isso, que vai ser aqui, e é isso. E aí, semanalmente, a gente ia fazendo isso. Então, ele não era eu voltei, eu já estou falando isso, depois vou responder essas perguntas. Ele não era um roteiro fechado nesse sentido, assim, sabe? Que desde o começo a gente sabia, e tem todo o planejamento do filme, as ordens do dia e tal. Não, ele era um roteiro que ele tinha um esqueleto e que ele ia sendo alterado conforme as semanas iam passando, e conforme tinham elementos que surgiam, que eram às vezes muito mais interessantes do que o que eu mesmo tinha pensado. Então eu penso neles como roteiristas, para além do que eu já falei, deles se sentirem realizadores desse filme porque eles são, e porque eu acho que o Prata, ele não seria, com certeza ele não seria metade do que ele é se não fossem as próprias intervenções deles, enfim, os elementos que eles trouxeram, não só e eu não digo não só no sentido de deles estarem improvisando, não, eu digo no sentido deles me darem toques mesmo, assim, sobre rumos da história, sabe? O Davi, ele foi muito participativo, ele foi um saco como ator, foi muito difícil lidar com o Davi, eu entendo, porque ele já estava de saco cheio. Fazer filme é um saco, né? Todo mundo que faz filme sabe, é muito cansativo e repetitivo, e para quem tá de fora, eu imagino que seja mais cansativo ainda, assim, que falta aquele fascínio, né? A pessoa que não é tão apaixonada quanto... Mas o Davi, por incrível que pareça, ele foi uma das pessoas que mais me deu toques, assim, ele, cara, e se a gente falar disso aqui? E se a gente não falar disso? Tiveram vários momentos que a história poderia ter ido para alguns lados, assim, e que eu queria que ela fosse, e que ela acabou não indo comigo, conversando com eles, assim, sabe? Então, na minha cabeça, eu não acharia justo, assim, não acreditar eles como roteiristas, porque eu acho que se isso não é você participar de um roteiro, mesmo que de formas muito tortas, né, entre aspas, não é um roteiro clássico, mas se isso não é você influenciar diretamente no fluxo de uma história, ou enfim, de um conteúdo, eu não sei o que é, entendeu? Então, eu não acho justo, assim, eles não serem creditados como diretores, como roteiristas do filme. E sobre a naturalidade, né, e isso que você citou, cara, para mim, alguns filmes que têm essa linguagem, né, e que tentam usar essa linguagem, que na minha opinião não são muito bem sucedidos, filmes que lidam com não atores, para mim são justamente os filmes que acabam caindo nesse lugar muito moralista, que o diretor tem uma vontade muito grande de falar sobre alguma coisa e ele está pegando uma pessoa que não é atriz e ele quer falar através dela, mas de forma natural. Não, você fala exatamente isso. E aí eu acho que os filmes acabam sendo filmes altamente, não só moralistas, como
expositivos, sabe? Dois personagens que ficam tipo, nossa, a situação, tô dando um exemplo, tá? Isso não é de um filme, mas a situação econômica do Brasil é muito ruim, né? É muito ruim, tipo, sabe, não tem curva, sabe? Não parecem duas pessoas reais conversando, parecem dois robôs que parecem pessoas reais falando coisas óbvias, porque é óbvio que a situação econômica do Brasil está uma merda. Mas, enfim, foi muito difícil. Eu tô falando tudo isso porque foi muito difícil para a gente chegar nesse lugar. A gente chegar E é por isso que eu acho que durou 6 meses, e para mim poderia durar até mais, assim, por estarem mais preparados ainda, porque era muito difícil, realmente. Gustavo, eu quero que você fale sobre isso. E ele não literalmente falar sobre aquilo de forma expositiva, sabe? E a gente fazia exercícios e tal. E aí foi isso, foram 3 meses comigo e com eles, com a gente fazendo jogos mesmo de teatro enfim, criando situações e brincando de improviso e para eles se soltarem e tudo mais. E nos outros 3 meses eu fui trazendo a câmera, que era uma câmera grande também, estava longe de ser uma DSLR, foi a Ursa, que é uma câmera gigantesca que já, acho que até para ator profissional ela já é um pouco opressora, né? E a câmera é opressora, para quem não está acostumado. Pô, tem um negócio gigante na sua frente que, sabe? E aí a gente foi trazendo aos poucos, assim. A gente foi conversando, eu fui começando a fazer exercícios com a câmera, aí eu fui trazendo o boom para eles se acostumarem com os equipamentos. Eu fui pedindo para eles filmarem. Tipo, pega a câmera e aponta. O que você quer filmar? Acabou não entrando no filme porque eu acho que não se encaixava na lógica da decupagem do filme, né? Porque, enfim, eles pegaram a câmera com a mão, foram andando, mas tem muito material, assim, deles mesmos experimentando, sabe? E foi natural, assim, eu acho que quando o filme começou eles já estavam totalmente adaptados à câmera, já estavam totalmente adaptados à equipe, a todo mundo. A gente fez um churrascão no começo, churrasquinho, todo mundo, eles brincando de altinho lá, a gente foi conversando, e eu acho que isso foi determinante, assim, porque uma coisa também eram eles ensaiarem comigo, né? Outra coisa são eles atuarem na frente de uma equipe de 10, 12 pessoas, todo mundo olhando para eles. Então a galera foi chegando devagarinho, a gente foi conversando. Foi um período de muita troca, cara. Assim, eu acho que de muito aprendizado meu com eles, e eu acho que deles também com a gente, de certa forma. Esse lance que você falou sobre palavrão, sobre não falar em certas coisas, isso acabou sendo uma questão em certos momentos. Porque enquanto a gente estava debatendo como equipe mesmo, né, o filme, eles são adolescentes, né? Enfim, eles tem muitos momentos em que eles falavam coisas em que eu não acreditava, coisas em que tipo não eram politicamente corretas e que, enfim, não eram interessantes. A gente discutia muito isso, cara. O que a gente faz, sabe? A gente vai censurar ele, vai falar para eles não fala isso. E eu pelo menos, eu não estou dizendo que é certo, mas eu tentei partir meio que de um lugar em que eu não posso me colocar nessa posição de que eu tô ali para ensinar nada a ninguém, nem para julgar ninguém, entendeu? Então, eu tentei só deixar eles falarem o que eles queriam falar, sem entrar muito nesse lugar moralista, de, pô, cara, não. Óbvio que, tipo, depois que a gente gravava e a gente batendo papo mesmo, não um set de filmagem, mas porque a gente se aproximou muito mais depois do filme, né? A gente tinha essas conversas. Por exemplo, um dos membros da equipe, o Thiago, ele é homossexual. E os meninos periféricos e tal, alguns deles faziam comentários muito homofóbicos em certos momentos, sabe, durante o filme, assim. E que eu não ia falar ali, mas depois, que a gente já estava num grupo que a gente tem até hoje, eu mesmo fui falando com eles, pô, cara, isso não é bacana e tal, não sei o quê. A gente foi conversando. Eu acho que a gente foi chegando nesse lugar, sabe? Eu acho que é o que eu falei lá no começo. Eu acho que é muito complicado a gente entrar em qualquer obra de arte, tipo, disposto a criar qualquer coisa com um olhar muito moralista sobre tudo, sabe? Porque eu não sei se eu posso me colocar nessa posição também, sabe? Para além de ser um diretor, eu acho que eu como
pessoa ali na frente de todo mundo, com a câmera apontando, eu não sei se eu poderia me colocar numa posição como essa. Eu acho que isso acabou contribuindo para eles se sentirem mais à vontade, e o que eu não me interessava o filme, e o que eu não achava que era legal, só não entrou no filme, eu cortei, sabe? Mas, enfim, eu só não queria me colocar nessa posição de educador, porque eu não sou um educador, eu não posso achar que eu sou, sabe? Enfim, e foi isso, assim. Esse foi meio que o processo do filme, principalmente com os meninos. Lucas, eu acho que o que você está falando também, assim, me remete novamente ao documentário, né? A base do documentário direto, lá dos anos 60, era assim, eles filmavam uma quantidade enorme, enorme, e depois eles iam cortando, quer dizer, a grande verdade, concepção de verdade, tudo, era relativa nesse sentido, porque eles escolhiam, né, o que eles queriam na mesa de montagem, né, o que eles achavam que não era adequado, por exemplo, se alguém olhasse para a câmera e desse a impressão que aquilo não estava acontecendo de maneira natural como deveria acontecer no documentário direto, era só não colocar, né, então, assim, você também partiu desse princípio, né, você tem uma concepção do que você quer do filme, da narrativa, do conteúdo, etc., você tira fora, né, mas, além disso, você falou que você tinha um diálogo com eles também, né, até para, entre aspas, de certa forma, educá-los um pouco, né? Mostrar para eles uma outra realidade, tudo que também é uma coisa bacana, né? Exatamente, é porque é diferente, assim, eu acho que esse diálogo que a gente tem depois é um diálogo de amigos, não um diálogo de eu, diretor, e eles, pessoas que estão ali na câmera despindo, enfim, todas as singularidades e as opiniões delas, sabe? Então, eu não queria me colocar nesse lugar como diretor, sabe? De todo mundo, ficar ensinando o que é certo, o que é errado. Agora, nesse diálogo que a gente tem agora é de amizade. E é muito interessante que eles mesmos, tipo, para eles vai ficando algo mais natural também, porque eles estão tendo contato com pessoas diferentes, fora do ovo e do ciclo deles, né? Tipo, da bolha deles. E eu acho que aí já acontece de uma forma mais natural e menos, tipo, sou um educador, mas não, sou um amigo, tô te dando um toque. Pô, cara, isso não é bacana por causa disso, disso e disso. Pô, enfim. E eu acho que funcionou bastante, assim. A gente tem uma relação muito legal, até por conta da pandemia, né? A gente acabou ficando... A gente não tá fisicamente próximo. Eu só encontrei com eles esses dias porque eu queria mostrar o troféu para eles e tal. Eu deixei com eles, para eles tirarem foto. Enfim, mas a gente não tem estado fisicamente próximo, mas a gente ainda conversa muito, a gente está sempre conversando sobre muitas coisas, atualizando eles sobre o que está acontecendo, né? Porque também a carreira do Prata em Festivais está começando agora. E eu acho que eles nem tiveram a noção do que foi, tipo, a vitória, assim, de ganhar um festival, porque eles não puderam viver isso, né? Eles não puderam ir lá na sala de cinema, ver eles mesmos no telão, todo mundo aplaudindo e tal. Então, eu espero que o filme consiga continuar fazendo que consiga ter uma vida longa e que a gente consiga sair dessa pandemia, né, dessa loucura, para eles poderem se ver, né, no telão, eles poderem sentir isso, né, sentirem... Eu acho que tem muito a ver com autoestima também, sabe? É muito engraçado, porque no começo eles não acreditavam no filme, assim, é muito bizarro. Eu demorei muito para fazer eles acreditarem no filme. Eles achavam que eu tava... Não, que isso não vai dar em nada, isso não... Quem vai querer ver, não sei o quê. É um problema de autoestima mesmo, assim. E eu acho que... Eu não sei se eles conseguiram ter noção ainda de que muitas pessoas viram o filme, que muitas pessoas adoraram o filme e aplaudiram, e que eles foram premiados por causa do trabalho deles, assim, sabe? Gente fora do Brasil, o júri do Curta Cinema foi uma alemã, um argentino e uma brasileira. E o meu maior medo era justamente do filme ser muito regional, sabe? Ele não conseguir comunicar e conversar com pessoas de fora não só da Baixada, de fora do Rio. Eu tinha medo dele não comunicar com gente de fora do Rio. Quem sabe de fora do Brasil, né? E eu fiquei muito feliz quando o júri, quando eles estavam, né, premiando o filme, eles falaram que o filme era muito universal para eles. Todos, cada um de um canto diferente do mundo, todos eles tiveram a mesma percepção, assim, de todas as questões. E isso para mim foi muito bonito, assim, porque, ok,
para mim, a minha maior preocupação com o filme já caiu, sabe? E eu espero que, passando essa pandemia, eles possam ter, né, ver isso, o filme quebrando essas barreiras, assim. Porque eu acho que o poder do cinema é esse, né, também. A gente mostrar outros mundos, outros lugares, outras culturas, outras pessoas, né, para pessoas dos mais distantes cantos do planeta, enfim. Inclusive, eu até falei isso, né? A gente estava comentando antes de começar aqui a sessão que eu nunca tinha ido te visitar e tal, e acabou que ano passado eu fui deixar os refletores com você, né? E que eu tinha muita impressão de que eu já tinha passado ali, porque são ainda mais esses pontos específicos mais emblemáticos, né? A passarela, a rua ali e tal. Eu fiquei te esperando, eu vi não necessariamente esses moleques específicos, mas outros moleques ali passando e chamando, vamos brincar, e outros respondendo lá de dentro da rua, tô jogando Free Fire, tipo, não vou, tá? Essas coisas assim, tipo, de que eu já conhecia, de que eu já estava ali mais familiarizado. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para o Lucas, ou mais algum comentário? A hora é agora, não se acanhem. Não? Eu acho que é isso, então. Eu só queria perguntar mais uma coisinha, se quiser falar um pouco mais, porque eu não estou muito por dentro. Quer dizer, quais prêmios que esse filme ganhou? Né? Tem o Curta Cinema, e quais outros? Como foi isso? Então, eu, na verdade, fui muito equivocado nessa temporada de festivais, né, do ano passado. É que o filme ficou parado há muito tempo. A gente não conseguiu finalizar por conta de pandemia. Inclusive, galera, finalizem os filmes. Porque isso foi bem complicado pra gente. Mas o filme ficou parado um tempo por conta da pandemia e a gente acabou perdendo o timing para grande parte dos festivais. Assim. A gente não escreveu. A gente conseguiu escrever literalmente no último festival do ano, o Curta Cinema, que foi justamente quando já tinha passado um tempo, que normalmente o Curta Cinema fecha, né? A galera se inscreve em todos, enfim, vai no Kinofórum e termina o ano no Curta Cinema. E a gente começou no Curta Cinema. E foi justamente quando eu desapeguei. Eu falei, cara, eu vou mandar. Não tinha expectativas de verdade, assim. Eu não tava imaginando nem que a gente fosse. Não porque eu achava que o filme fosse ruim, né? Mas porque ele não estava pronto. Então eu falei, cara, se a gente conseguir pelo menos um panorama carioca, que é a mostra paralela deles lá, né? Eu falei, tá ótimo. Né? Já ganhei uma Laura aqui. Só que aí acabou que ele foi selecionado. Eu coloquei até uma vinheta no começo, me avisei que era um corte de trabalho, que faltava isso e aquilo. E aí a gente entrou para a seleção oficial, para competitiva, e ganhamos o grande prêmio, né? Que é o que qualifica para o Oscar. E aí o filme está qualificado para pleitear o Oscar em 2022. A gente está correndo atrás para ver o que a gente consegue fazer, né, com relação a isso, porque é uma outra realidade, né? Porque lá no circuito americano é de outra forma que as coisas funcionam, né? Então a gente está correndo atrás de agentes, possíveis distribuidores para trabalhar o filme lá, enfim. Vocês têm que ter contatos, né? É difícil. Na AIC não tem? Porque o pessoal da AIC conhece muita gente, percorre festivais, eles não podem ajudar? Não conseguimos. Mas a gente está... Talvez a gente consiga. A gente conseguiu com o diretor do Curta Cinema, ele tá vendo se ele consegue ajudar a gente com relação a isso. E para além do Curta Cinema, a gente se inscreveu em só mais um festival, que foi no Festival de Brasília. Só que não conseguimos a seleção, e aí também a galera toda do meio já estava falando que foi meio esquisito, né, o festival esse ano. Muitos filmes que foram premiados o ano inteiro, assim, não entraram no festival, que tipo, estavam todos os festivais, não entraram também. Filmes que ganharam tipo, um monte de coisa em Gramado com nota baixíssima no Festival de Brasília. Mas, enfim, foram esses dois festivais. E, para além disso, a gente conseguiu um waiver no Festival de Berlim para escrever de graça. Fomos convidados, não conseguimos entrar,
mas a gente recebeu um feedback incrível, assim, do comitê deles de seleção. Descobrimos que o filme ficou entre os 3 finalistas brasileiros lá, que ficaram em conversas até o final, assim, a gente quase entrou. Eram 5 Eu me lembro que o Perpétuo teve a ajuda do Eduardo Valente, então, sabe? foi ele que... Então, o Eduardo Valente que botou o Perpétuo lá no Festival de Berlim. ele ofereceu o waiver pra gente, né? O Eduardo é maravilhoso. Não, ele foi incrível, assim. Ele ajudou muito, aí a gente não conseguiu entrar e ele deu um feedback gigantesco, falou que ele estava acompanhando, né? Porque ele falou que semanalmente ele recebe updates. Ele sabe de tudo, ele é incrível. E aí ele falou que o filme ficou entre os 3 últimos brasileiros a serem descartados, assim, que quase entrou. Falou que eram 3 mil filmes ou 4, se não me engano, para 15 vagas do mundo todo. Ele falou que se saiu muito bem, ele conseguiu até feedback do comitê de seleção, eles elogiaram bastante o filme, principalmente a atuação, o enquadramento, essas coisas. Sim. Mas ficou por isso, assim. Mas eu fiquei muito feliz só de sermos convidados. Nossa, maravilha, já é muita coisa. Legal. Eu ia fazer um último comentário aqui que eu esqueci, que eu ia fazer lá no começo, quando a Guilmar comentou sobre justamente esse hiperrealismo do filme e tal, que é justamente da parte da arte, do figurino e tal, né? E aí, quando o João me voltou também falando sobre essa questão do filme, do bairro, enquanto personagem do filme, que é muito, muito forte também, né? Então, eles estão ali conversando, tá um com a camisa do Vasco, o outro com a camisa do Flamengo, tem a cena daquela cena que você falou até que no próximo corte vai cair, né? Só a cena que eles estão encarando, assim, mas que ela tá com a camisa do colégio estadual ali, do colégio público. Municipal. Do colégio municipal ali de Nova Iguaçu, que também acaba situando mais ainda, que eu sou aqui da ilha. Então eu tô acostumado a ver os moleques aqui com a camisa do colégio público, mas já é outro, né? Não é a mesma coisa, assim. E que é uma parte muito legal, assim, que trabalha muito de fazer essa dicotomia. Eu queria falar, senão eu ia esquecer. Então eu quis falar para não deixar passar. Cara, eu quis tirar esses planos porque eu achava que ele caiu no lugar, apesar de eu achava ele esteticamente lindo, assim. A gente fez milhares de retratos, tem muitos. E eles surgiram justamente daquela menininha ali. Ela estava jogando, a gente filmava, de um lado para o outro, e ela ficava o tempo todo ali olhando e tal, e ela queria aparecer. Aí eu falei, pô, vou filmar. Eu botei lá, eu falei, olha pra cá. E aí a gente começou a fazer com um monte de gente no bairro, dando a volta no bairro e filmando. Só que eu acho que acabou caindo num lugar muito autoexplicativo, assim. Eu acho que o filme todo já dá a entender que o filme é sobre aquele bairro, aquelas pessoas, enfim. Eu acho que essa sequência ela acaba sendo muito literal. O filme é sobre o bairro. Então você reforçando uma coisa que para mim já acaba ficando clara, assim, ao longo do filme inteiro, sabe? E aí a gente resolveu cortar. Mas a música caiu? Não, cantou? Ah, tá. Só os planos, foram só os planos. Eu curti muito aquela cena. Que aconteceu por acaso também. Ele tava secando a gente, doidão, né? Por uns 3, 4 dias de filmar. E onde a gente tava, ele tava cantando. Aí acabou que o pessoal, a Bela, né, que em direção, ela tava incomodada porque ele tava atrapalhando a cena com a avó, né? Aí ela foi lá fora pra falar com ele, pra parar. Aí eu, segura ele. Aí ele ficou sentado lá, aí a gente gravou com ele. Aí ele mandou um improviso, assim. Ele falou, que eu canto sobre o quê? Eu falei, canto sobre a prata. Aí começou lá. Eu achei que foi muito bem aproveitada essa cena. Eu acho que leva o filme para um outro momento, né? Uma esfera mais musical. Eu gostei muito dessa cena. Mas você falando agora desses planos, né, das pessoas olhando para a câmera, eu acho que pensando dessa... Eu tinha amado quando assisti a primeira vez e tal, mas você falando agora, eu acho que pode sim cair nesse lugar de você estar repetindo uma informação de que o filme é sobre um bairro, é sobre essas pessoas. Cara, mas pode falar, desculpa. Eu amo esses planos também. Achei ele muito bonito. Eu acho que a sequência foi muito bonita.
eu me tirei tipo, com dor no coração, assim. Mas foi uma percepção que eu tive que algumas outras pessoas que viram o filme tipo, apontaram. Muita gente que tipo, tinha críticas sobre o filme, na maioria das vezes eram sobre essa sequência. Eu acho que cai muito no lugar publicitário, né, que é um artifício que já foi usado por banco, por diversos outros lugares. Aí eu fiquei, tipo, talvez caia. Não caiu nessa questão porque acabou que a gente foi selecionado, mas a gente já tinha um outro corte, por exemplo, que não estava com essa sequência. Então, por exemplo, o filme que a gente escreveu em Brasília foi diferente do que a gente escreveu para o Curta Cinema, por exemplo. O de Brasília está sem esses planos, o Curta Cinema está com esses planos. Foi isso. Pessoal, se tiver alguém mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, está encaminhando aqui para começar a encerrar. Não, ninguém aí no chat, nenhuma mãozinha levantada. Bom, eu acho que é isso, pessoal. Agradecer o Lucas, a participação, a disponibilidade. Mais uma vez, mais uma oportunidade que a gente teve de conversar sobre esse curso. Muito, muito nostálgico, inclusive, assim, agora que a gente falou mais sobre ele, assim, os gatilhos, assim, o pessoal na rua, o pessoal reunido na piscina, saudade, né? Desse mundo pré-pandemia. Outro mundo, assim. né, cara? Sim. Agora, se a gente fosse fazer, já seria totalmente diferente. Ninguém de máscara, sabe? Coisas assim. Mas eu gostei muito, eu gosto muito também do filme. Eu acho que ele tem uma sensibilidade muito grande, assim. E foi muito bom ter você aqui trazendo para a gente mais desse processo, principalmente desse processo com os não atores, mas com os meninos que são o centro da narrativa, né? Então, foi muito legal, obrigado. E é isso, pessoal, a gente está encerrando aqui mais essa sessão do Cinema Virtual. Guilmar, se quiser falar mais alguma coisa. Não, só quero dar parabéns novamente, desejar toda a boa sorte do mundo para a carreira desse filme. Obrigado. E acho que o filme é nostálgico no momento que a gente vive, mas ele é muito alto astral. E a gente precisa disso, a gente precisa desse quarteto aí, porque ele é meio um quarteto. Esse quarteto representando assim, uma força delicada da periferia. Né? Eles não estão fazendo coisas fantásticas e nem... Né? Uma força delicada, isso que a gente precisa representar assim, essa felicidade que existe ali entre eles, essa esperança por eles serem tão jovens, né? Que existe assim, naquele meteoro. Então, é muito importante esse filme representar o Brasil, assim, que está sendo tão destacado de todos os lados, né? Assim, é uma sementezinha, assim, de esperança, de luz, assim, com aquele meteoro. Muito legal. Parabéns. Obrigado, Guilmar. Quero agradecer pelo espaço. Obrigado, gente, pela oportunidade. Adorei bater esse papo com vocês. Quem quiser continuar batendo papo, estou no Instagram aí, no Facebook da vida. A gente conversa. Brigadão. E é isso. É o que eu falo para os meninos, né? Eles agora têm uma quantidade de amigos que eles nem imaginam, pelos todos esses cantos do Brasil aí. E, enfim, fico muito feliz também. E eu acho que o filme é necessário, principalmente nesse momento. Parabéns, Lucas, pelo filme. Obrigado pelo filme, eu agradeço. Há muito tempo eu não gostava de um curta-metragem como esse. Sério. Obrigado. É isso, pessoal. Valeu, brigadão. A gente vai encerrar aqui. Valeu, gente. Obrigado. Tchau.